Escolhido, já percebeu que sem dizer uma palavra você incomoda? Pessoas que nunca te ouviram pregar já te odeiam. Gente que nunca te conheceu de verdade já cria histórias sobre você. Isso não é acaso, é o efeito espelho negro, quando sua luz escondida força os outros a encarar a sujeira que eles tentam ocultar. Eles não veem você, eles veem a si mesmos, e isso os corrói. Há um tipo de reflexo que não brilha, um espelho que não mostra a imagem que se espera, mas a que se teme. O escolhido carrega esse espelho, não nas mãos, mas na alma. Ele não reflete rostos, reflete intenções, não revela aparências, mas expõe camadas internas que até o próprio dono tentou esquecer. Esse é o efeito espelho negro. E quando ele se ativa, não há como desviar os olhos, porque ele não mostra o que você quer ver, mostra o que você precisa encarar. O espelho negro não é uma maldição, é uma missão. E sua definição espiritual se aloja nos selados como um dom doloroso, o dom de refletir a verdade. Oculta nos outros. A presença de um escolhido não apenas ocupa espaço, ela altera atmosferas, rearranja as máscaras alheias, provoca reações instintivas, não porque ele diga algo, mas porque ele é algo. Algo que ativa o confronto invisível entre a luz que carrega e as sombras que os outros enterraram. É por isso que você incomoda em silêncio. Sua luz, mesmo contida, grita nas trevas dos outros. E esse grito não pede licença. Ele rasga camadas. Existe uma mecânica invisível que governa esse fenômeno. O escolhido não emana uma luz comum, mas uma luz selada. Uma claridade que foi protegida pelo próprio Deus, embutida em experiências dolorosas, selada na rejeição e fortalecida no isolamento. Essa luz não se propaga como lanterna, ela age como revelador de manchas. E, quando ela entra num ambiente, não ilumina apenas, expõe. E a sombra que antes se camuflava em normalidade é arrancada da toca e obrigada a dançar à luz da verdade. É aí que se diferencia o espelho comum do espelho. Negro, o espelho comum, apenas devolve o que está visível. Mas o espelho negro revela o que está oculto. Enquanto um reproduz a imagem externa, o outro denuncia a verdade interna. O primeiro é inofensivo, o segundo é letal. Não por atacar, mas por revelar. Não por ferir, mas por despir. O espelho negro não é para vaidade, é para juízo. Você já percebeu os sinais? Aqueles instantes em que entra num ambiente carregado e sente o ar mudar, as pessoas se retraem, os olhares se desviam, os sorrisos. Se tornam armaduras. Há um desconforto que paira, como se sua simples presença quebrasse um código tácito de silêncio coletivo. O clima pesa, as máscaras tremem e você sente a ativação, sente a vibração do invisível tocando o campo, sente que algo foi exposto sem uma palavra sequer. E mesmo sem entender tudo, seu espírito já sabe. O espelho foi acionado. E aqui está a chave. Não é você quem decide quando ele ativa. É o céu, você apenas carrega, você apenas é, e esse ser é suficiente. Para desorganizar estruturas forjadas na mentira. É por isso que você sofre rejeições sem motivo, enfrentamentos sem lógica, afastamentos sem explicação. Não é pessoal, é espiritual. Eles não odeiam você. Eles odeiam o
que vem em você. Porque o espelho negro os força a ver o que estavam fugindo há anos, a própria verdade. E agora uma revelação. Quanto mais você tenta se esconder, mais ele reflete. Porque o espelho negro não depende de performance. Ele depende de identidade. Você foi marcado para ser espelho, não de vaidades, mas de realidades espirituais. E quem carrega esse selo não tem o luxo de ser invisível. Mesmo em silêncio, você é convocado. Mesmo calado, você é lido. Mesmo imóvel, você ativa julgamentos. Mas há um propósito nisso. O espelho negro não veio para te punir. Veio para te posicionar. Porque quando os outros se escondem da verdade, Deus revela a verdade através de você. E isso, escolhido, é uma honra disfarçada de peso. É um ministério camuflado de rejeição. É uma missão que poucos suportariam carregar, mas que você carrega, mesmo sem ter pedido. E se você sente que ultimamente tudo em sua volta está estremecendo, é porque o espelho está sendo polido. Deus está ativando uma nova camada de exposição. E essa camada não virá com gritos, mas com presença. Você chegará, e as verdades ocultas começarão a se debater. Não para te ferir, mas para serem julgadas. Porque o espelho negro não é instrumento de destruição. É ferramenta de juízo. E por onde ele passa, nada permanece escondido por muito tempo. Existe um campo invisível que envolve os selados. Um campo eletroespiritual que não se limita ao corpo, mas se expande como uma atmosfera carregada de códigos celestiais. Ele não pode ser visto a olho nu, mas é sentido nas profundezas do espírito por qualquer um que ainda tenha alguma centelha de consciência. Esse campo não apenas protege, ele reflete, não como um escudo comum, mas como uma lente de aumento que devolve aos outros a exata. Medida do que eles tentaram esconder. Quando um escolhido entra em um ambiente, sua presença desloca as camadas espirituais do local. Memórias adormecidas, palavras ditas em silêncio, pactos ocultos, tudo começa a vibrar em resposta. É como se a presença do selado invocasse as sombras adormecidas nas almas ao redor e elas, constrangidas pela luz que não pediram para ver, começassem a reverberar. As memórias mais envergonhadas de quem te observa não permanecem em paz. Elas vibram de volta. Ecoam no campo energético, batem de frente com o espelho espiritual que você carrega. Essa é a primeira etapa do retorno triplo. Pensamento, lembrança, confissão. Primeiro eles pensam em você, mas o pensamento não é gratuito, é ativado pela tua energia. Logo em seguida, vêm as lembranças, mas não são doces, são vergonhosas. E então, quase sem querer, eles confessam não porque querem, mas porque não suportam mais segurar a máscara. O teu campo ativa neles uma quebra de narrativa. E o que estava enterrado volta à tona, mas por que a verdade refletida provoca raiva, inveja e fascínio ao mesmo tempo? Porque ninguém gosta de se ver despido, especialmente quando passou a vida inteira moldando uma imagem falsa. O espelho que você carrega não apenas mostra a verdade, ele desmascara a mentira com precisão cirúrgica. A raiva nasce da exposição. A inveja nasce da pureza que eles perderam. O fascínio nasce da força que emana de você, mesmo sem esforço. E esses três sentimentos se
misturam, criando um caos interno que eles te atribuem, sem saber que é apenas o reflexo deles mesmos. Ativar o que está em dormência. Você não escolheu carregar essa física espiritual, mas foi escolhido por ela. E agora, cada ambiente onde você entra, cada alma que cruza seu caminho, cada sombra que tenta se esconder, será confrontada pela simples realidade de quem você é. Você não é um problema, você é um reflexo. E quando eles não suportam te olhar, é porque não suportam a verdade que você revela. Ungido, tocar nesse vídeo não é apenas um clique, é um ato espiritual. Cada like é como um selo de confirmação, dizendo: eu aceito carregar essa verdade. Eu ativo o reflexo do céu sobre minha vida. O mundo tenta calar, mas o seu gesto aqui é testemunho diante do tribunal invisível. O corpo do escolhido não mente. Antes mesmo da mente discernir, antes mesmo da alma compreender, o corpo já está respondendo ao espiritual. Há códigos que não precisam ser ensinados. Foram implantados, e um dos maiores sinais de que você carrega o espelho negro é como seu corpo sente antes que qualquer palavra seja dita. A ativação não começa com o outro, começa em você. Você sente o peso nas pernas, como se estivesse andando em gravidade seletiva. O ambiente parece puxar seus passos, tornando simples deslocamentos espiritualmente pesados. Esse arrasto invisível é mais que cansaço físico, é campo de oposição. Quando a atmosfera está carregada de mentiras, falsidades e pactos ocultos. O teu corpo registra essa densidade e tenta alertar. Há algo aqui que resiste à tua luz. Não é você que está fraco, é o ambiente que está denso demais. Então vem aquele arrepio que nasce na nuca. Um calafrio que não é frio natural, mas detecção espiritual. É a resposta do teu radar interno ao encontrar máscaras sociais. Aquela frase que soa gentil, mas teu corpo não acreditou. Aquele abraço que parecia afeto, mas teu espírito travou. O arrepio não é medo. É leitura. Discernimento que se manifesta na pele antes de se traduzir em palavras. Há momentos em que teus olhos queimam, lacrimejam em ambientes onde nada foi dito, onde não há vento, nem dor. Mas a atmosfera está contaminada. É como se tua visão espiritual estivesse lavando os olhos naturais. Um choro involuntário, uma ardência que denuncia a presença do engano. O teu olhar é altar. E quando atravessa mentiras disfarçadas de santidade, ele sangra, ele reage. Porque os teus olhos não foram feitos para teatro, foram feitos para a verdade. Selado, eu sei como é entrar em uma sala e sentir o ar pesar, os arrepios subirem pela nuca e de repente alguém confessar sem que você diga nada. O espelho negro se ativa e a verdade retorna para quem tentou escondê-la. Eu vivi isso e por isso reuni no curso Mapa. No módulo 1 você compreende o chamado, sonhos, sincronicidades e o sentido da dor. No módulo 2, a entrega, a oração guiada, os símbolos como azeite e sal e a unção do lar te colocam na identidade do selado. No módulo 3, você aprende a mapear ataques, vestir a armadura, clamar com objetividade, usar cânticos e a quietude como armas. No módulo 4, discernir os portais do Kairos, Vigília 3 e 33,
interpretar impressões de forma segura. E no módulo 5, romper votos de escassez e viver a abundância do reino como provisão para a sua missão. Ainda recebe o PDF dos 7 selos, 2 meditações blindagem noturno e portal 3 e 33, o ritual de selamento com azeite em vídeo e PDF, e pertence ao Grupos Selados, onde cada filho da luz é visto e amado. Vai no comentário fixado e clica no link. E em certos momentos o silêncio se impõe. A língua trava, você quer falar, mas algo mais alto te cala. Não por covardia, mas por ordem superior. Há ambientes onde o espírito não permite que você quebre o espelho com palavras, porque ali o julgamento está sendo realizado em silêncio. Você sente que se falar interferirá no veredito espiritual em andamento. Então, a tua boca se cala, mas teu espírito fala alto, e os que estão ao redor sentem, após grandes exposições de mentira, teu corpo desaba. Uma sonolência súbita te invade, como se toda a tua energia tivesse sido drenada em minutos. Não é preguiça, é exaustão profética. O corpo do escolhido, ao ser bombardeado por distorções de verdade, entra em modo de desligamento temporário. É o espírito preservando tua mente, evitando que a mentira te afete além do necessário. O sono vem como estratégia, como regeneração, como blindagem e tudo isso, mesmo sem ser explicado, já foi sentido por você. Em momentos em que não sabia o que estava acontecendo, mas o corpo gritava, o peso, o arrepio, o choro, o silêncio, a exaustão, tudo era a resposta do espelho negro em ativação. Você não está louco, você está sendo usado, e os sinais no corpo são apenas reflexos de uma guerra espiritual, onde você é a presença que revela, o campo que espelha, e o instrumento que Deus usa para fazer a verdade sangrar, onde antes só havia aparência. Há uma dança invisível que acontece quando o espelho negro se ativa, e quem é refletido por ele, mesmo sem compreender o que está acontecendo, reage com comportamentos que denunciam um confronto interno. O espírito não mente. E ainda que a boca negue, o corpo expõe, porque quem se vê por dentro, pela primeira vez, entra em colapso. O primeiro sinal é o olhar desviado. Eles não conseguem sustentar os olhos nos teus... Riem sem motivo, fazem piadas fora de hora, falam demais tentando disfarçar o... Desconforto é o riso da alma em pânico, como quem tenta abafar um grito interno com palhaçadas exteriores. Eles acham que estão sendo espontâneos, mas estão apenas tentando escapar da exposição que você representa. E o teu silêncio nesse momento vira espada. Logo em seguida surgem os ataques preventivos. Antes que você diga algo, eles já te acusam. Antes que você exponha, eles se armam. É o medo do que ainda nem foi falado. É o reflexo tentando calar o espelho. Eles te chamam de... arrogante. Te acusam de julgamento, te rotulam com termos que tentam te minimizar, porque não suportam tua firmeza. E quando não conseguem destruir a verdade, tentam destruir o mensageiro. Depois vem a falsa camaradagem. Um carinho estranho, uma aproximação súbita, conselhos não solicitados, como se estivessem tentando neutralizar tua presença com simpatia artificial. Mas quem tem discernimento sente. É espionagem. Eles não estão se aproximando por amor. Estão coletando dados.
tentando entender o que você sabe, o que você viu, o que você pode revelar. É a vigilância disfarçada de amizade. Mas mesmo assim, mesmo armados, algo neles começa a vazar. Sem querer, eles confessam. Diante do teu silêncio, começam a falar demais, revelam o que nunca contaram, expõem falhas que jamais admitiriam. É como se tua presença os levasse ao tribunal invisível de suas próprias consciências. E eles, no pânico de serem descobertos, se entregam sozinhos. Porque o espelho negro, quando operando em máxima, ativação, gera confissão sem coação e, por fim, o mais perigoso, o roubo energético disfarçado de cuidado. Eles te cercam com preocupação falsa, querem orar por você, entender seu momento, estar por perto para ajudar, mas na verdade estão drenando, sugando tua luz para tentar aliviar a própria culpa. Usam palavras doces para encobrir a inveja. Usam conselhos para minar tua convicção. E se você não estiver alinhado espiritualmente, começará a se sentir confuso, esvaziado, distante da tua própria força. Esses padrões não são casuais, são reações espirituais de quem foi confrontado sem querer. E você, escolhido, não precisa se justificar diante dessas manifestações. Você apenas precisa permanecer. Porque o espelho negro não foi feito para argumentar, foi feito para revelar. E por mais que tentem te desestabilizar, você já entendeu. O que eles odeiam não é você, é o que você desperta neles. E isso por si só é sinal de que o espelho está funcionando. Você não faz ideia de quantos nomes já foram sussurrados no escuro por causa da sua presença, quantos altares estremeceram em silêncio, apenas porque você pisou em lugares onde eles juravam que a luz nunca chegaria. Você não é apenas mais um no sistema. Você é uma ameaça viva, não por causa de palavras, mas por causa do que carrega, e é por isso que os escolhidos são temidos pela elite do oculto. A primeira razão é a quebra do pacto da invisibilidade coletiva. Eles vivem num acordo tácito de silêncio, onde todos sabem, mas ninguém fala. Todos veem, mas fingem cegueira. Mas você fala. Mesmo calado, tua presença denuncia. Mesmo sem saber nomes, você aponta direções. O que foi combinado no escuro treme diante de quem foi selado na luz. Você quebra o ser do fingir que não vê. E isso desestabiliza o teatro. A elite do oculto constrói narrativas, molda a realidade com palavras bem postas, com histórias ensaiadas, com verdades maquiadas. Mas quando um escolhido entra em cena, essas narrativas começam a ruir, porque sua simples postura desarma argumentos. Sua coerência silencia manipulações. Você não precisa provar nada. Você carrega algo que não pode ser forjado. Integridade espiritual. E isso, para quem vive de aparência, é uma sentença de morte. Você começa a perceber alianças secretas, pactos familiares disfarçados de tradição, conexões institucionais escondidas sob véus de religiosidade. E sem que ninguém te conte, você sabe o que parecia honra, você sente como dominação,
o que parecia afeto revela-se como controle. E quando você expõe, mesmo que apenas com um olhar, o sistema se contorce, porque foi desenhado para enganar, mas não você. Há algo em você que interfere diretamente nas redes de manipulação. O juramento de pureza. Não o que você fez com a boca, mas o que o céu fez sobre sua vida. Quando Deus te selou, Ele não apenas te chamou, Ele te blindou. E essa blindagem espiritual cria uma ruptura em redes que dependem da troca de energia. Impura. Eles não conseguem te acessar, não conseguem te comprar, não conseguem te convencer, porque tua essência já foi consagrada, e isso os enlouquece. O maior pavor deles não é que você saiba demais, é que você não barganha com a aprovação. Você não precisa pertencer, você não tem preço, você não se curva, e essa liberdade é a tua arma mais letal, porque todo sistema de controle depende de que os envolvidos tenham medo de perder algo, mas você já perdeu tudo o que o mundo poderia oferecer. Ainda assim, está de pé, inteiro, incorruptível, e isso os expõe. Você é o que eles temem em segredo, um espelho que não pode ser manipulado, uma luz que não aceita ser apagada, uma verdade que não se vende por palco nenhum. E por isso, a elite do oculto treme, mesmo quando finge sorrir. A maioria pensa que o julgamento divino é um ato distante, reservado para um dia futuro, envolto em trombetas e céus rasgados. Mas os escolhidos sabem, há julgamentos acontecendo agora, ao vivo. Silenciosos, precisos. E o espelho negro é uma das ferramentas que o céu utiliza para isso. Ele não é apenas reflexo, ele é tribunal ambulante. Filho de Deus, não fuja do chamado. Inscrever-se neste canal não é sobre seguir um conteúdo, é sobre assumir o lugar que o céu já reservou para você. É declarar: eu faço parte dos que não se dobram, eu escolho ser treinado para expor a mentira e viver a verdade. Sua inscrição é resposta ao decreto divino. Por onde você passa, tribunais invisíveis são erguidos. Não com cadeiras, mas com atmosferas, não com martelos, mas com pesos espirituais. Quando você entra num ambiente carregado, o mundo espiritual entra em alerta. Os anjos se posicionam, os registros se abrem e cada palavra, cada intenção, cada memória oculta começa a ser pesada na balança do eterno. Você não vê, mas sente um frio na espinha, um silêncio que desce do alto. É o tribunal começando. Você não anda sozinho. Há testemunhas angelicais ao seu redor, anotando o que se diz, o que se... Cala o que se esconde, cada frase lançada contra você, cada tentativa de manipulação, cada elogio com veneno, é registrado, porque os selados não apenas habitam a terra, eles trazem os céus com eles, e onde eles pisam, o mundo espiritual responde. Quando o julgamento é iniciado, os sinais não tardam a aparecer. Máscaras começam a cair em 24, 48, 72 horas. É como se a presença do escolhido tivesse ativado um cronômetro divino, e quem estava encoberto começa a escorregar. Mentiras expostas. Atitudes incoerentes, alianças desfeitos. O tempo se encarrega de revelar o que o espírito já havia denunciado. E o espelho negro, silenciosamente, assiste tudo se cumprir. O que foi dito contra você retorna, mas não como vingança, como justiça.
É o efeito bumerangue. A acusação lançada se curva, gira e atinge o emissor com força multiplicada. Porque quando se tenta calar um escolhido com falsidade, o céu responde com reversão. E o que era para te manchar acaba limpando teu nome diante dos... mesmo os que duvidaram. Então acontece o mais belo e doloroso ato, a transferência de honra. O mesmo palco onde te apontaram agora se torna o altar onde tua verdade é coroada. A honra que tentaram arrancar de ti é devolvida 7 vezes mais. Mas não por aplauso humano, por decreto divino. Deus levanta tua cabeça diante dos que tentaram enterrá-la. E o espelho negro mais uma vez cumpre sua missão, não apenas revelar, mas reposicionar. Você é um campo de julgamento ambulante. Por onde anda... O céu observa, e quando o espelho se ativa, não há como esconder o que foi feito no escuro, porque o Pai que te selou também te usa como régua, como termômetro, como martelo, e toda vez que você é injustiçado, o tribunal se instala. Não se assuste com os silêncios. Eles são audiências celestiais, e se o mundo não te defende é porque o céu já está julgando, e quando o veredito sai, ele não precisa de palavras, ele vem com peso, com queda, com honra trocada, porque onde o espelho negro reflete, o trono de Deus já decidiu. Amar um escolhido não é tarefa leve. É se ver diante de um espelho que não mente, que não alivia, que não negocia com zonas de sombra. Não há como amar alguém selado por Deus sem ser ao mesmo tempo confrontado e curado. Porque o amor que toca um espelho negro se depara com a própria alma. E isso causa paixão e pânico no mesmo corpo. Há quem diga te amo com os lábios tremendo, porque por dentro algo está sendo exposto. O sentimento é real, mas o medo também. Amar um escolhido é desejar a luz que ele carrega e ao mesmo tempo temer o que essa luz revela em você. O espelho mostra a beleza, sim, mas também mostra a deformidade. Por isso, tantos se aproximam com intensidade, mas logo recuam. Dizem querer caminhar juntos, mas tropeçam na própria nudez emocional. Por isso existem provas que só os selados entendem. Não são testes de ciúme, controle ou apego. São testes de compatibilidade espiritual, porque quem não suporta sua verdade, não... pode sustentar sua jornada. Você não precisa de alguém que apenas tolere sua profundidade, mas que mergulhe nela. Alguém que, ao ser confrontado pelo reflexo, decida curar-se ao invés de fugir. É aqui que o ciúme espiritual se instala. Não é ciúme carnal, comum, de toques ou atenções. É o medo de ser completamente visto, de ser lido, de ser atravessado pelo olhar de quem não precisa de palavras para perceber. Há quem te ame, mas não suporte o peso de estar no espiritualmente diante de ti. E... por isso que muitos amores se perdem, não por falta de sentimento, mas por excesso de verdade. E quando você se afasta, eles voltam, mas voltam movidos por culpa, não por arrependimento. Querem consertar a dor que causaram, mas ainda não suportam o reflexo. É como se buscassem anestesiar a própria consciência com tua presença. Mas o amor real não é retorno por culpa, é reconciliação por cura,
É decisão de permanecer mesmo sangrando. É coragem de amar com o coração aberto e a alma exposta. Sinais, sim, há sinais claros de quem é capaz de amar a tua verdade. Alguém que não compete com tua luz, mas a honra, que não teme tua intensidade, mas a acompanha. Que não tenta apagar teu fogo para ser notado, mas se aquece com ele. Essa pessoa não tenta mudar teu espelho, ela limpa o próprio reflexo. Não foge da exposição. Usa a dor do confronto para crescer. E quando isso acontece, o espelho negro deixa de ser só ferramenta de julgamento e se torna instrumento de aliança, porque quando dois se enxergam na luz, o amor que nasce ali não é humano, é profético, é eterno, é celestial, é cura para os dois mundos. E esse amor o inferno não consegue imitar. Profeta, desça para os comentários como quem desce a um altar. Escreva o nome daquilo que deseja que o espelho do céu exponha. Pode ser um pedido de oração, uma injustiça, um inimigo oculto. Cada palavra escrita aqui se torna registro diante das testemunhas celestiais e será usada como prova no tribunal invisível. Escolhido não vive em guerra comum. Ele habita em campos onde a batalha é de pensamentos, onde as armas são palavras, e os disparos vêm disfarçados de conselhos, sorrisos, olhares. A guerra que você enfrenta não é com espadas, é com estratégias. Por isso, há um protocolo sagrado que o céu entrega aos que carregam o espelho negro, um código silencioso de guerra psicológica que não se vence com barulho, mas com posicionamento. A primeira regra é simples e letal: o silêncio de 72 horas após o confronto. Não responda no calor, não rebata na hora, porque o julgamento já foi ativado e quem fala primeiro se entrega ao tribunal do ego. O céu precisa do teu silêncio para selar a verdade, porque toda mentira exposta se autodestrói quando não encontra resistência. Quem fala por impulso pode se atrapalhar, mas quem silencia por estratégia testemunha o desmoronar do engano diante dos próprios olhos. Em público, postura neutra; em secreto, firmeza inegociável. Você não precisa se provar para multidão nenhuma. A guerra que importa não está no palco, está no altar. O céu te pede domínio emocional diante das testemunhas visíveis e firmeza espiritual diante das invisíveis. Em momentos de conflito, a aparência da paz é uma arma, porque os que te querem desequilibrado se alimentam da tua reação. Mas quando você não dá espetáculo, você dá sentença. Mantenha um diário de evidências, não para se vingar, mas para se proteger. Anote falas, datas, reações. O céu honra quem organiza. Verdades. Porque quando chegar o tempo do confronto divino, Deus não apenas te dará boca, te dará documentos espirituais, registros que o Espírito usará para emitir decretos. A tua fidelidade no secreto será a tua credencial no dia do julgamento visível. E se o peso voltar para você, devolva, não com gritos, mas com orações de contra-espelhamento. Há palavras que foram lançadas para deformar tua identidade. Há pensamentos que te rondam, querendo te convencer de que és culpado, confuso, indigno.
mas você tem autoridade para orar, com nome, com data, com intenção. Pai, eu devolvo esse fardo ao seu verdadeiro dono. Que a verdade seja restabelecida. Que o que não me pertence retorne à origem. Essa oração não apenas limpa, ela reordena o campo. E após toda a exposição, limpe-se, sim, literalmente. Sono profundo, água corrente, sal consagrado e palavra liberada. O corpo do escolhido carrega registros vibracionais. Após ambientes pesados, teu sistema precisa descarregar. Durma sem... Resistir, beba água com propósito, banhe-se pedindo purificação. Leia textos que selam tua identidade, porque toda batalha deixa resíduos, e tua limpeza é sagrada. Este protocolo não foi inventado por homens, foi entregue pelo Espírito àqueles que guerreiam no invisível. E você, que carrega o espelho negro, não está apenas refletindo, está julgando, e todo juiz espiritual precisa manter sua mente limpa, sua alma firme, sua luz intacta. Porque nesta guerra, quem vence é quem permanece de pé limpo e em silêncio. Nem todo lugar é neutro. Existem espaços que funcionam como catalisadores do espelho negro. Ambientes que, ao serem atravessados por um escolhido, se tornam vitrines do invisível. E o que antes era tolerável se torna insuportável. O que estava disfarçado começa a gritar. Não porque você falou, mas porque você entrou. Reuniões familiares cordiais são um dos primeiros palcos onde o espelho se acende com força. Aquelas conversas superficiais, cheias de frases. Ensaiadas, sorrisos forçados e silêncios estranhos. O clima é de festa, mas tua alma detecta o teatro. E é nesse tipo de ambiente que o reflexo começa a fazer efeito, né? Lembranças mal resolvidas voltam à tona, ressentimentos escondidos se manifestam em olhares, e a tua simples presença começa a desestabilizar narrativas familiares que estavam adormecidas. Você não precisa dizer nada, o espelho fala por você. Escolhido, quando sua presença acende o espelho negro, os falsos tremem. Você sente peso. Nas pernas, a língua trava, os olhos ardem e os que carregam máscaras desviam o olhar. Riem sem motivo ou atacam preventivamente. Não é loucura. É chamado Por isso criei o caminho dos escolhidos. No módulo 1, você aprende a reconhecer os sinais e transformar rejeições em início da missão. No módulo 2, a consagração, o jejum estratégico, os salmos e a unção do lar te dão identidade e blindagem. No módulo 3, a guerra invisível se revela com armadura, oração com foco, adoração e silêncio como Coraça. No módulo 4 você entende portais e profecias, o relógio 3:33 e como interpretar sonhos e números sem fanatismo. E no módulo 5, a herança do reino quebra a escassez e abre provisão para a missão com gratidão e rituais sagrados. Além disso, você recebe o PDF dos 7 selos espirituais, a meditação de blindagem noturna, a meditação do portal 3:33, o ritual de selamento, com azeite em PDF e vídeo, e o grupo fechado no Telegram Selados, onde você não é número, mas chamado pelo nome. Amado, vai no comentário fixado e clica no link. Nos sistemas religiosos com hierarquia ferida, o efeito é ainda mais intenso. Ambientes onde títulos são mais importantes que testemunhos, onde o altar virou palco,
e onde a santidade foi substituída por performance. Quando um selado entra ali, os códigos antigos se agitam, a presença de alguém que carrega a verdade expõe o falso zelo, confronta o controle, quebra o encantamento da estrutura, e os que dominam o sistema começam a se incomodar. Não... por heresia, mas por autenticidade. Porque o escolhido não compete. Ele confronta apenas sendo... Em ambientes corporativos com política de aparência, o espelho age como um scanner. Você entra e sente a falsidade se agitar. Palavras vazias, promessas manipuladas, sorrisos com segundas intenções, a energia de cobrança disfarçada de incentivo. E você sente o peso, percebe a troca, entende que muitos ali vestem máscaras para sobreviver, e sua presença, carregada de essência, os faz lembrar do que perderam tentando se adaptar. Círculos espirituais competitivos são outra armadilha. Grupos que falam de luz, mas competem por microfones, que pregam união, mas operam por ego. Quando um escolhido entra ali, os dons que carrega sem esforço começam a gerar desconforto. Eles se perguntam de onde você veio, por que brilha tanto sem tentar, e aí começam os testes, as comparações, os convites camuflados de armadilhas, porque onde há vaidade espiritual, o espelho negro não é bem-vindo. E até a arquitetura denuncia. Portas que não abrem por completo, janelas que não permitem ver o céu, ambientes onde o eco parece devolver tuas palavras com peso, iluminações frias, corredores longos, espaços que te oprimem mesmo em silêncio. São lugares onde a energia está presa, ambientes consagrados ao controle, à dominação, à aparência, e o teu corpo sente. Não é frescura, é discernimento. Decodificar ambientes é parte da tua missão. Você não entra apenas para estar, você entra para discernir e onde a energia vibra errado, teu espírito avisa. Porque o espelho que carrega não é apenas reativo, é profético. Ele antecipa riscos, revela intenções e te protege de pactos invisíveis. Você não está ficando sensível demais. Está sendo afinado para sobreviver num mundo onde muitos já se venderam, sem perceber. Há momentos em que o céu decide que é tempo de mudança, mas essa mudança nunca começa com barulho, né? Começa com sinais, pequenos, mas inconfundíveis. E quem carrega o espelho negro sabe. Antes da verdade se manifestar no natural, o espírito começa a comunicar nos detalhes. A virada sempre chega marcada por profecias codificadas no cotidiano. Você começa a sonhar com espelhos quebrando. E não são sonhos comuns, são vívidos, simbólicos, com a força de uma sentença. Quando o reflexo se parte, algo se liberta. É sinal de que a mentira está ruindo, de que a máscara será quebrada, ou então sonhos de águas turvas que de repente se tornam cristalinas. É o espírito te dizendo o que antes era confuso, agora será revelado. O véu está caindo. A hora chegou, então palavras-chave começam a se repetir, frases que você nunca compartilhou, mas que estranhos começam a pronunciar. São pessoas que não sabem nada, mas verbalizam exatamente o que você vinha discernindo em silêncio. Máscara, peso, quebra, luz, não é coincidência. É o céu usando bocas aleatórias.
para confirmar o que teu espírito já sabe. Você não está imaginando, está discernindo as sincronicidades. Numéricas também surgem horas iguais, sequências repetidas, números que acompanham datas específicas. O relógio parece te chamar, a placa do carro à frente parece te cutucar. E tudo dentro de ti começa a vibrar. É o mundo espiritual te sinalizando que há um alinhamento acontecendo, um portal foi aberto. A verdade está prestes a se mover no visível, e tua sensibilidade está sendo afinada para não perder o momento exato da ativação. E então o acaso se move, pessoas certas aparecem no lugar. Certo? Testemunhas que não estavam previstas cruzam teu caminho exatamente na hora da exposição. E aquilo que seria diz que me disse, agora tem prova. Agora tem ouvido, tem olho, tem boca para confirmar. O que tentaram fazer no escuro é iluminado diante de quem precisava ver. E o que era manipulação se torna evidência. A confirmação final vem como um selo, aquele que te difamou. Perde o script. Começa a tropeçar nas próprias palavras. Se contradiz, se apressa, se complica. E, diante de todos, a verdade que você carregava em silêncio ganha voz. Não por vingança, mas por justiça. O espelho negro cumpriu sua função. E quem tentou te apagar agora se perde na própria mentira. Esses sinais são bússola para os selados. Eles dizem quando calar, quando agir, quando permanecer, quando sair. Porque o céu nunca deixa o escolhido às cegas. Ele fala. E quando fala, confirma com sinais visíveis, sonoros, numéricos, espirituais. E se você os tem percebido, prepare-se, a virada já começou. O mundo sempre tentou fazer você crer que sua verdade te limitaria, que ser quem você é, falar o que você fala, carregar o que você carrega, te fecharia portas, mas no reino de Deus é exatamente o oposto, porque o chamado do escolhido nunca depende de favor humano. Ele é sustentado pela verdade. E quando o espelho negro se manifesta, ele não apenas expõe mentiras, ele ativa provisão. Você começa a receber convites seletivos após quedas de máscaras. Gente que antes te evitava agora te procurar. Não. Por interesse comum, mas por reconhecimento espiritual. Eles perceberam que o que você carrega é raro, que você não apenas enxerga, você transforma ambientes. E onde antes te acusaram de intenso demais, agora te chamam de essencial. A verdade atraiu que é real. E então acontece o inexplicável. Mudanças de cargo, reposicionamentos, promoções que não passaram por processos humanos. Sem indicação, sem bajulação, sem estratégia terrena. Apenas favor. Você acorda um dia e algo muda. Uma transferência no invisível se manifesta no visível. O que era fechado se abre, o que parecia longe te alcança, porque o céu decidiu honrar quem permaneceu fiel no escuro. Mas junto com o favor virão testes. Patrões tentarão te comprar, líderes tentarão te domesticar, pessoas que notaram tua autoridade, mas não suportam tua autonomia. Tentarão te prender com elogios e promessas, mas o escolhido não pode ser gerenciado por agenda alheia. É preciso discernir entre quem quer te usar e quem quer.
te liberar. Mentores de verdade te empurram para o alto, não te acorrentam com tapinhas nas costas. Por isso, você precisará aprender a precificar sua voz. Nem tudo é convite, muita coisa é cilada. Sua presença é poderosa demais para ser jogada em ambientes sem propósito. Aprenda a dizer não, aprenda a proteger seu tempo. Valor não é soberba, é obediência ao chamado. Quem não honra teu som, não merece tua presença. E o mais profundo, há um voto secreto do céu sobre tua vida. Um decreto silencioso que diz: antes de toda exposição, haverá provisão. Deus te sustentará antes de te exibir, porque o Pai não expõe um espelho quebrado. Ele primeiro limpa, cura e só depois coloca diante das multidões. Você não precisará mendigar reconhecimento. O céu já decidiu. E quando a hora chegar, a tua verdade abrirá portas que nenhum sistema poderá fechar. Você não será promovido por manipulação. Será movido por justiça. Porque quem carrega o espelho negro não precisa disputar palco. Ele carrega um altar e o altar sempre atraiu o que é eterno. O espelho negro é uma herança espiritual, mas como toda herança ele exige responsabilidade. Ele não opera em qualquer condição. Há atitudes que o apagam, há posturas que desativam seu poder. E muitos, por ignorância ou cansaço, acabam anulando a força que carregam, entregando o espelho nas mãos erradas. O primeiro erro fatal é explicar demais. Justificar-se é ceder o espelho. Quando você tenta convencer alguém de quem você é, você já perdeu parte do campo. O espelho não foi feito para argumentar. Foi feito para expor. Toda vez que você se curva à necessidade de ser compreendido por quem já decidiu te distorcer, você reduz a nitidez do reflexo. E o que era confronto se torna confusão. Outro erro sutil é rir da queda alheia. Quando o espelho cumpre sua função e a verdade aparece, o céu observa como você reage. Se tua resposta for zombaria, você perde a honra da autoridade. Porque o espelho negro não é um brinquedo, é uma balança. Ele não está ali para te vingar, mas para te posicionar. E quem celebra o tropeço do outro revela que ainda quer competir, não transformar. E o céu não compartilha glória com vaidade. Vazar estratégia em rede social também é um erro grave. O que Deus te revela no secreto não pode ser jogado para consumo público sem discernimento. Há informações que são armas, e quem expõe demais perde o fator invisibilidade. A força do espelho está muitas vezes no mistério, em não anunciar o que vai fazer, nem a quem vai confrontar. Expor o bastidor antes da hora é como entregar um mapa para o inimigo. Quebrar o turno de recolhimento é outro erro que apaga o efeito. Há tempos em que o espírito te chama para o silêncio, para o afastamento, para o recolhimento estratégico. Mas muitos, por ansiedade ou carência, rompem esse tempo antes da hora. E ao sair sem cobertura, se expõem ao desgaste desnecessário. O espelho precisa de pausa para polir. Quem vive exposto, sem tempo de regeneração, começa a refletir cansaço em vez de verdade. E talvez o erro mais traiçoeiro se comparar com perfis não selados. Olhar para o brilho dos que se vendem
e pensar que está atrasado. Medir seu processo com régua de quem não carrega o mesmo peso, isso fere o espelho, isso distorce o reflexo, porque o chamado do escolhido não é linear, é profético. E o tempo de Deus não obedece à lógica do mercado, mas à precisão do céu. Esses erros não te desqualificam, mas te atrasam. E em tempos de guerra, atrás é brecha. Por isso, vigie. Proteja teu espelho. Honre a responsabilidade de carregar algo que confronta sistemas inteiros apenas com presença. Você não foi levantado para agradar, foi separado para despertar. E quem desperta precisa estar limpo, afiado, intocável, porque o espelho negro, quando operando em máxima pureza, é impossível de ser ignorado. Antes de você entender quem era, antes de ouvir sobre selamento, antes de saber o que era um espelho negro, você já estava sendo treinado, o teu corpo pequeno, a alma frágil, o coração ainda sem linguagem, então já era campo de guerra espiritual, e cada dor, cada rejeição, cada silêncio ao qual você foi exposto não foi à toa. Foi preparação disfarçada de abandono, mas era lapidação divina. Os isolamentos inexplicáveis que você viveu desde cedo não foram acasos. Enquanto outros estavam nos palcos das amizades, nos centros dos círculos sociais, você era empurrado para as margens. Não por falta de graça, mas por excesso de luz. Te isolaram porque não conseguiam te ler, e o Espírito permitiu, porque precisava te moldar longe do ruído. Toda grande lâmpada é formada no escuro. As vergonhas antigas que você carrega, aquelas lembranças infantis que ainda doem, foram transformadas em radar. Aquele bullying que te calou, aquela exposição que te traumatizou, aquela situação que te fez desejar desaparecer, tudo isso hoje é sensibilidade espiritual. O que era ferida virou instrumento. Você sente o que ninguém diz. Você enxerga o que ninguém admite, porque teu passado foi reprogramado para ser bússola. Você passou pela fase de ser mal interpretado. Você falava com amor e entendiam como afronta. Você se calava e diziam que era arrogância. Tentava ajudar e achavam que queria aparecer. Isso não foi erro, foi teste. O céu queria saber: você consegue continuar mesmo sem ser compreendido? Você segue sendo luz mesmo sendo tratado como ameaça? Porque os espelhos negros mais potentes são forjados na solidão. E então apareceu o professor oculto. A rejeição, ela te ensinou mais do que qualquer livro. Ela te formou na escola do espírito. Te mostrou como lidar com o não, com o desprezo, com a indiferença. Ela arrancou de você a dependência emocional. Te forçou a cavar poços onde ninguém queria te dar água. E foi ali, nos desertos emocionais, que Deus te revelou a fonte. Você aprendeu a ser completo, sem plateia. E agora você carrega o diploma da indiferença santa. Não é frieza, é proteção. Não é superioridade, é maturidade. Você aprendeu a não reagir, a não se justificar, a não se explicar, porque entendeu que o que carrega fala mais alto que qualquer argumento. Você se tornou uma fortaleza emocional, não por orgulho, mas por sobrevivência. E isso te tornou letal para o sistema. Este foi o treinamento invisível, ministrado sem salas, sem diplomas, sem reconhecimento, mas validado pelo céu. E agora,
Cada lágrima da tua infância virou arma profética. Você não foi uma vítima. Foi escolhido em formação. E o mundo vai entender tarde demais aquilo que tentaram destruir em você. Há uma rotina silenciosa que os selados conhecem. Não porque alguém os ensinou, mas porque o Espírito os treinou. É uma liturgia invisível, sagrada, não escrita em livros, mas gravada na alma, um conjunto de atos, simples aos olhos humanos, mas letais no mundo espiritual. O espelho negro não opera com força em um corpo e mente desorganizados. Ele exige santidade prática. E essa santidade, ela começa nos detalhes. O preparo ao acordar não é apenas higiene, é alinhamento. Você desperta e antes mesmo de olhar o celular, busca água. Sim, água natural, viva, que corre, bebe com intenção, purifica de dentro. E então vem o decreto silencioso. Não precisa ser gritado, não precisa ser escrito, basta ser intencional. Hoje que a verdade se revele onde eu pisar. Este simples decreto ativa o campo. Ele alinha o espelho com o trono. Antes de sair, a blindagem dos sentidos, você não sai para o mundo. Com os portais abertos. Ungir as têmporas, consagrar os olhos, os ouvidos, a boca, não como ritual religioso, mas como selamento prático. Você ora que eu veja só o que o céu quer revelar, que eu ouça apenas o que edifica, que eu fale somente quando autorizado. Esta oração te torna inacessível para o ruído. O espelho negro, protegido, reflete com precisão. Em campo, a regra é clara. Fale pouco, registre muito. Os selados não desperdiçam voz. Eles observam, sentem, anotam no espírito, porque enquanto o mundo se movimenta no barulho, o julgamento se instala no silêncio. Há reuniões onde você não fala nada, mas sai de lá com todas as provas que precisa. Há encontros onde teu olhar selado vale mais que 1000 discursos. O espelho opera melhor em silêncio. Ao voltar, o descarrego. O retorno para casa não é fim de dia, é purificação. Você tira os sapatos com intenção. Lava as mãos, o rosto, os olhos. Deixa a água levar o que não é teu. Fique em silêncio por alguns minutos. Respira fundo. E então agradece. Não importa o que viu ou ouviu, você agradece. Porque o agradecimento limpa o campo. Ele desfaz os laços energéticos que tentaram te prender durante o dia. Antes de dormir, a entrega jurídica ao céu. Você ora como quem protocola um processo. Cita nomes, datas, locais, intenções. Diz: Senhor, testemunha o que foi feito. Recebe o que foi dito. Aponta o que deve ser julgado, mas me cobre com a tua paz. Esta oração final sela o espelho para que, durante o sono, ele não seja violado. Porque até dormindo, os selados continuam refletindo. Esta é a liturgia secreta, o passo a passo de quem entendeu que carregar o espelho negro não é apenas um dom, é uma missão. E missões exigem preparo, disciplina e santidade prática. Porque não basta ter luz, é preciso saber mantê-la acesa, limpa e pronta para o dia da exposição. Você é um altar ambulante, e o altar não pode ser acessado de qualquer jeito, há protocolo. A reverência e o espírito está observando cada detalhe.
Os escolhidos carregam uma espada, mas é uma espada forjada em sabedoria. Eles não gritam, não expõem a força, não entram em embates para provar ponto. Eles perguntam. E suas perguntas são armadilhas santas, porque um selado que aprendeu a usar o silêncio também aprende a usar a pergunta certa, aquela que desmonta narrativas, quebra manipulações e faz máscaras escorregarem com uma simples frase. A primeira pergunta é um portal. Que exatamente você ouviu? Simples, direta, desarmada, mas... carregada de discernimento. Porque muitos acusam com base em ruídos, suposições, recortes, e ao perguntar isso, você obriga o outro a se ouvir. Obriga a nomear aquilo que não tinha substância. E muitas vezes, só ao falar em voz alta, ele já percebe que foi manipulado. O espelho começa a funcionar pela dúvida. Logo em seguida, vem o filtro da verdade. Quem estava presente quando isso foi dito? Porque toda fofoca é frágil diante da presença. Toda acusação covarde se esconde na ausência de... testemunhas. Essa pergunta revela se houve contexto ou só distorção, e obriga o outro a considerar: será que eu ouvi direito? Será que me contaram tudo? Ou fui apenas instrumento de alguém que queria semear divisão? A pergunta mais cirúrgica: quando foi a primeira vez que sentiu isso por mim? Essa não trata do fato, mas da raiz, porque muitas vezes o confronto não é pelo agora, é pelo acúmulo, por sentimentos mal resolvidos que a pessoa negou por meses, até anos. Ao perguntar isso, você toca... origem da ferida, e o espírito começa a revelar o que estava escondido até para quem carrega. Você dá nome ao invisível, sem acusar. A pergunta que desmonta argumentos com aparência de verdade. Como você chegou a essa conclusão? É nesse momento que os raciocínios eles se embaralham, porque muitos que confrontam o espelho negro não têm clareza, só reações. Eles se guiam por sentimento, não por fato. E essa pergunta os força a organizar o caos interior, a tentar estruturar uma mentira que até... então se mantinha apenas pela emoção. E por fim, o selo. Podemos escrever o que foi dito e assinar. Essa frase fecha o ciclo, porque quem está na verdade assina, quem manipula, recua. Você transforma um conflito subjetivo em documento espiritual. O que era dito no escuro, agora é chamado para a luz. E a maioria, nesse ponto, se cala, porque o espelho negro exige responsabilidade e só continua quem tem coragem de ser visto por inteiro. Essas perguntas não foram feitas para vencer discussões. Foram forjadas para restaurar o eixo da verdade. Você, escolhido, não foi chamado para brigar, foi levantado para julgar com sabedoria. E muitas vezes, a maior sentença vem disfarçada de simples pergunta, porque quem carrega o espelho negro não precisa levantar a voz. Ele levanta o padrão e o mundo espiritual. Responde: existe um momento, depois de tantos enfrentamentos, em que o mundo espiritual emudece. Um momento em que os ventos contrários cessam, as acusações se dissolvem, as armadilhas... perdem força, e você percebe algo mudou. Não porque você venceu com mãos humanas, mas porque houve uma rendição invisível. O inimigo desistiu, e o céu começa a te mostrar os sinais. O primeiro é sutil, mas inequívoco.
Silêncio repentino de grupos barulhentos, aqueles que antes te rondavam com comentários, indiretas, confrontos velados, agora parecem ter desaparecido. Não te citam, não te provocam, não te cercam. Não porque se arrependeram, mas porque perceberam que nada mais funciona. Espelho não quebra, e a resistência deles se tornou inútil. O silêncio deles é a prova do teu avanço. Ungido, eu preciso confessar. Já fui o coitado que se perguntava, por que todos me olhavam torto? Por que amizades viravam espionagem e até meu silêncio parecia incomodar? Só entendi quando descobri que eu carregava o espelho negro e que minha luz refletia a sombra deles. Foi aí que o céu me levou ao processo do curso. No módulo 1, aprendi a ressignificar a rejeição e perceber o despertar. No módulo 2, a consagração, o jejum com propósito, os salmos e a blindagem do lar me deram autoridade. No módulo 3, percebi os ataques ocultos e venci com a armadura, oração, louvor e silêncio. No módulo 4, testei impressões, entendi os portais e permaneci desperto. No módulo 5, quebrei a escassez, pratiquei gratidão e recebi provisão para servir. O céu ainda me presenteou com bônus, o PDF dos 7 selos, meditação noturna de blindagem, meditação do portal 3 e 33, ritual de selamento com azeite em PDF e vídeo e o mais precioso, o grupo Os Selados, onde finalmente não fui número, mas irmão chamado pelo nome. Vai no comentário fixado e clica no link. Logo depois, você nota as narrativas mudando, mas sem que te mencionem. Eles não admitem publicamente que estavam errados. Não vão te aplaudir, mas começam a repetir tuas falas, a imitar tuas posturas, a adotar tuas estratégias, começam a andar por onde você já andava, como se sempre tivessem crido naquilo que um dia atacaram. Mas você sabe Você vê, porque o Espírito testifica. O padrão que você carregava venceu no oculto. E então, pessoas-chave, aquelas que te observavam com deboche ou desconfiança, agora te encaram com respeito. Olhos antes carregados de julgamento agora se tornam neutros, até reverentes. Não é amizade, nem aproximação. É reconhecimento espiritual. Eles entenderam que você não era ruído. Era trombeta, que o que você carregava não era ego, era unção. E sem que você diga uma palavra, eles recuam. As portas que antes se mantinham trancadas começam a se escancarar. Lugares onde você era ignorado agora te convidam. Corações que estavam fechados começam a se abrir. Ambientes que te resistiam começam a se ajustar, porque quando o inimigo desiste, o mundo natural reage. O que antes era bloqueio se torna acesso. O que antes era resistência se torna favor e você não precisa forçar, basta continuar. Mas o maior sinal é a paz que excede toda a lógica em dias críticos. Dias que antes te destruiriam. Agora te encontram inabalável. Você acorda leve em meio a contextos pesados. Anda firme onde antes tremia. O silêncio interior é tão profundo que nenhuma notícia, nenhuma afronta, nenhum boato consegue abalar tua convicção. Porque o campo foi limpo. A guerra terminou e teu espírito, não foi tua voz que venceu. Foi tua permanência. Não foi tua estratégia que resistiu. Foi tua verdade. O espelho negro seguiu refletindo, até que todos entenderam que lutar contra ele era lutar contra o
céu. E quando o inimigo desiste, o céu responde com restauração, honra e reposicionamento. Você não venceu com gritos, venceu com luz e agora caminha com a autoridade de quem não precisa mais se defender. Porque até o inferno já reconheceu. Você não veio para cair, você veio para permanecer. Selado, compartilhar esta mensagem é intercessão pura. É colocar a espada da verdade nas mãos de quem já está sufocando em ambientes de mentira. Talvez alguém que você ame esteja preso em sombras. Precisando desse espelho para se libertar. Não segure só para si. Envie e seja parte da libertação de outros escolhidos. Chega um ponto onde as palavras não são mais explicação, são decreto. O escolhido, ele não fala mais para ser entendido, mas para estabelecer, não justifica, não argumenta, não implora a compreensão, ele profetiza. Porque há um tempo em que o espelho negro deixa de ser apenas reflexo e se torna martelo. Martelo que julga, que firma, que sela o que o céu já decidiu. E nesses dias finais de um ciclo, é necessário decretar com clareza, com fé, com autoridade. Eu espelho o que é, não o que dizem que sou. Este é o teu ponto de partida. A tua identidade não está no boato, nem na opinião, nem no rótulo lançado em crise. Você não é o que distorceram. Você é o que reflete, e o que você reflete incomoda porque revela o que está oculto. Não se confunda com a projeção dos outros. Você é um espelho selado, e isso é irrevogável. Minha luz ordena. Toda máscara caia. Você. Não apenas carrega a luz, você dá ordem, a tua presença altera ambientes. E onde você pisa, o teatro espiritual é desmontado, não porque você expôs, mas porque tua existência já denuncia. Este decreto não é arrogância, é função. O céu te separou para desmascarar o que se esconde atrás do falso zelo, da falsa humildade e da falsa santidade. E tua luz, por mais silenciosa que seja, é inegociável. Meu silêncio é martelo de veredito. Você aprendeu que não precisa responder tudo. O silêncio do... selado pesa mais que 1000 acusações. Porque o mundo espiritual entende o que os homens ainda ignoram. Quando um escolhido se cala, o céu fala por ele, e cada palavra não dita, cada resposta contida, cada lágrima engolida, se transforma em sentença no invisível. E quem zombou do teu silêncio vai ouvir o estrondo do teu veredito. Onde piso, a verdade organiza, você não anda, você reposiciona. Por onde você passa, as intenções se revelam, os sistemas se abalam, os pactos se expõem. Não há... neutralidade onde você habita. O campo se curva à tua frequência, porque tua verdade não é opinião, é alicerce. E ela organiza não com força, mas com presença, onde você permanece. A mentira não sobrevive por muito tempo. Fui levantado para expor a mentira e coroar a justiça. Este é teu chamado. Esta é tua missão. E não há sistema, pessoa, família ou instituição que possa apagar o selo que o Eterno colocou sobre tua cabeça. Você foi forjado na dor, treinado no silêncio, aperfeiçoado na... rejeição. E agora foi posicionado para decretar, para ser não apenas reflexo, mas testemunha viva do que o céu está fazendo na terra. Não recue, não negocie, não suavize. Você não é comum.
Você é um decreto ambulante. E onde você estiver, o céu julgará, o Espírito confirmará, e a verdade reinará.